Ei, galera, me responde com sinceridade isso aqui. Você ainda confia na CNBB? Porque eu, assim, honestamente, eu não confio mais há um bom tempo. E olha que eu já tentei. Tentei achar que era só um exagero de quem é o raditrad, né, como dizem aí. Achei que eles eram só bispos preocupados com os coitadinhos dos pobres, ô judiação, ô dó, com a desigualdade, com o povo da periferia, enfim. Mas depois de ver o que eles estavam fazendo ano após ano, eu não consigo mais fingir que tá tudo bem e eu acho que você também não. A CNBB sai defendendo pautas que batem de frente com o que a igreja sempre ensinou com a maior naturalidade do mundo, né? E tem gente que fala que a igreja não tá em crise, mas beleza. Campanhas que parecem mais um manifesto político comunista do que evangelização. O silêncio estranho em temas pesados como aborto, ideologia de gênero. Às vezes você vê um padre da TL até falando sobre isso e fala, nossa, veja só. Mas no geral e na prática eles não batem nesses assuntos, né? Bom, e quando parece que um bispo fala claro, que defende a doutrina sem ficar rodeando, parece que ele vira o problema da casa, não é mesmo? É como se a CNBB tivesse virado uma espécie de ministério paralelo dentro da igreja no Brasil. Ela decide o tom das homilias, o que pode ser pregado, qual padre vai subir e qual vai ser colocado de lado. E o pior de tudo, muita gente ainda acha que obedecer a CNBB é a mesma coisa que obedecer à Igreja de Cristo. Mas espera aí, a igreja não é um comitê, a igreja é de Cristo. E aqui vem um ponto que pouca gente quer falar. A CNBB, como a gente conhece hoje, não existiria sem a crise que começou no Vaticano II. Antes do concílio, os bispos brasileiros eram unidos em torno da doutrina clara, da missa de sempre, das pautas tradicionais, da catequese sólida. E depois do concílio, com aquela onda de abertura do mundo, e isso não é a falta de interpretação sobre o concílio, não. O próprio Papa que abriu o concílio, João XXIII, falou que a igreja não iria mais condenar o erro e iria se abrir ao mundo. Isso é fato, né? Só quem não estuda que vai negar isso aí. E, bom, vamos lá. Toda essa onda aí, né, do Concílio Vaticano II, da igreja em saída, da igreja sinodal, nasceu esse aparelho burocrático enorme que hoje dita o que é pastoralmente correto no Brasil e na prática doutrinalmente correto, tá? O que é mais absurdo ainda. É como uma empresa que o dono resolveu deixar os gerentes decidirem tudo sozinhos. No começo parece liberdade. Outra coisa, tá? Esses gerentes são péssimos. Eles vão contra a lógica, contra o próprio lucro da empresa, né? E no começo isso parece liberdade, parece democracia, depois vira uma bagunça, vira cada um puxando pro seu lado, vira perda total de rumo e a empresa cada vez mais quebrando na falência. É exatamente isso que a gente tá vivendo na igreja aqui no Brasil, tá? Uma conferência episcopal que muitas vezes age como se fosse maior que a própria doutrina. Na prática, eles se colocam acima da doutrina, acima da igreja. E isso não é rebeldia falar isso, tá? É honestidade. Desde quando o católico não é pra ser honesto, gente? Eu não entendi, nunca entendi isso. Porque quando uma instituição começa a colocar agenda política, diálogo ecumênico, atualização acima da salvação das almas, a gente tem o dever de questionar. E é por isso que hoje eu vou desabafar sem filtro nenhum, tá? Esse filtro que você vê a galera aí colocando aqui não vai ter, então relaxa, tá? Porque a gente vai fazer o que um católico deve fazer. Denunciar o erro dentro da igreja. Isso é caridade com o próximo, tá? Porque tem muita gente ouvindo os bispos falarem isso e fala, não, o bispo falou, então a igreja falou. Tem noção de quão nocivo é isso? Você, não, vamos respeitar. Respeitar o erro? Respeitar a mentira que leva almas pro inferno? Eu tenho medo do juízo final pra quem faz isso, hein? Vocês querem sinceridade? Se vocês clicaram nesse vídeo, vocês querem sinceridade. Então vamos ser sinceros. A CNBB não é só uma conferência de bispos que se reúne pra rezar e planejar. Ela simplesmente virou uma máquina que dita o tom da igreja no Brasil. Vocês têm noção disso? E esse tom que na prática tem sido bem problemático.
Vamos olhar alguns exemplos recentes. A CNBB tem saído em defesa de pautas que batem de frente com o que a igreja sempre ensinou. Já fez campanhas da fraternidade que parecem mais um manifesto político do que chamado a conversão. Graças ao bom Deus, faz 2 anos que eu nem sei que é uma campanha da fraternidade. Esse último agora eu só fiquei sabendo por causa da internet. A galera tava falando lá do mendigo, moradia, né, sei lá o que. E a salvação não sei onde tá. Agora vamos pegar casos reais, absurdos, que... Não sei se já ouviram a teoria do sapo na panela, mas que é o seguinte. Quando você coloca um sapo numa panela com água fervendo, ele pula pra fora na hora que ele sente ele quente, né? Sente que vai morrer e pula pra fora. Agora, se você coloca o sapo dentro de uma panela com água normal, né? E aí você vai esquentando a água, ele morre ali dentro fervido, né? Com a água fervendo ali. Então ele não percebe, aos poucos, o brasileiro é muito assim. Se você pega esses casos que eu vou falar agora nos anos 2000, ia ser o maior absurdo, mas foi normalizado e cada vez mais normalizado. E quanto mais tem gente que fala não, mas não podemos julgar, não, mas isso acontece, não é pra acontecer, não é pra acontecer. E nós enquanto católicos temos que entender isso e que temos que denunciar e não fazer parte disso. Entende? Isso é caridade com o próximo. Então vamos lá. Então se você defende isso, não podemos julgar, não podemos ser raditrade, você faz parte do problema, tá? Vamos pegar o caso da lavagem da escadaria, que foi acho que umas 2 semanas atrás, ou uma, tá? Não lembro ao certo. Não é a primeira vez que igrejas com padres da CNBB acontece ritual de macumba. O próprio Papa já participou de rituais assim, né? Da Pachamama, enfim. Com gente da Umbanda e Candomblé, lavando degraus com ervas, cantando para orixás dentro de espaço católico. O próprio Papa, ano passado, recebeu uma moça do MST, recebeu o orixá dela e sorriu. Nem sequer esboçou uma correção. Um orixá, meu irmão. Um Papa recebendo um orixá. Você tem noção disso? Não tem o que explicar, cara. Ele não deixa de ser papa, é lógico, mas é um erro grave que deve ser denunciado e rejeitado. Isso que eu falei agora da escadaria já rolou em várias dioceses, várias vezes. E engraçado que o problema é a Fraternidade de São Pio X, que celebra a doutrina exatamente como ela é, sem erro, né? O problema é a fraternidade. Você percebeu que é absurdo? E se você pensa assim, meu irmão, pensa um pouquinho, não deixa ser influenciado por ser autoridade. A autoridade não tá acima de Deus, lembre-se disso. A obediência é quando tem o erro no meio. Vários santos, Santo Tomás de Aquino, doutrina, já deixou muito claro que não deve ser obedecido. A própria Bíblia, Gálatas 1:8, diz que até se um anjo caído vindo dos céus vir pregar um evangelho diferente, ele tem que ser anátema, tem que ser rejeitado. Bom, e a CNBB sobre isso, além de ficar em silêncio, promove tudo isso. Ou no máximo se pega muito mal, que foi casos raríssimos, dá uma resposta frouxa de diálogo interreligioso. Enquanto isso, como eu falei, se um padre tradicional coloca uma imagem de Nossa Senhora ou faz uma procissão com a missa tridentina, você já sabe o que acontece. Não preciso nem ficar repetindo aqui para não ficar redundante, né? Outro caso que chocou foi a peregrinação LGBT lá em Aparecida, né? E que eles entraram dentro do santuário, colocaram a bandeira LGBT do arco-íris em cima, envolvendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida, dentro do santuário. Isso tá em plena comunhão, tá? E você ser católico, aí você não vai estar em plena comunhão. Se você seguir a doutrina exatamente como pede, você vai estar em cisma, segundo a visão desse povo, né? E não para por aí. Se você não mora num buraco, você viu que a campanha da fraternidade virou, ano após ano, um panfleto político. Temas como a fraternidade moradia, fraternidade política, liberdade, coisas que não tem nada a ver, né? Um grande desvio. Elas são usadas para empurrar agendas que misturam a fé com ideologia de esquerda, ideologia progressista. O texto base muitas vezes traz uma linguagem que suaviza o aborto, a ideologia de gênero, ou até critica o conservadorismo como se fosse o grande vilão, né? Ele não é o maior dos problemas, é claro, tem muitas coisas antes disso, né? Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso.
Nós não podemos ser conservadores, é algo que engana muita gente. Nós devemos ser tradicionais. O conservador de hoje é o progressista de amanhã. Ele conserva o que a sociedade achava que era o correto há 40 anos atrás. Daqui a 40 anos, o conservador vai ser progressista, entende? Então não se engane por isso. Enquanto isso, os padres que defendem a doutrina clara, a missa de sempre, a doutrina de sempre, os padres que criticam o comunismo, o socialismo, né, o modernismo, eles são punidos, vigiados, boicotados, recebem advertência, e se eles implicarem nisso, vai ser igual o padre Tiago que entrou agora na fraternidade, né? Igual o padre François, igual o padre Vander. E graças a Deus temos mais um padre aí que entrou, graças a Deus. Se não me engano, o padre Tiago, não tenho certeza, não tô lembrado agora 100%. Bom, tem uma régua dupla, clara. Progressista é pastoral, tradicional é rígido, divisivo, cismático. E por que tudo isso acontece? Porque a CNBB, como a gente conhece hoje, nasceu ali através do Vaticano II. Antes do concílio, os bispos eram bem claros, né? Não divergiam na doutrina imutável. E aí depois veio tudo que veio, como eu já falei, né? E aí nasce essa estrutura que filtra o que pode ser pregado. É uma constatação tudo isso. A CNBB não é igreja, não representa a igreja. Ela é um comitê de serviço. E quando o comitê começa a agir como se fosse maior que a doutrina, o católico tem o dever de questionar e, quando vê o erro, denunciar. E não esperem que a catequese vai vir de órgãos oficiais da igreja. Tenho uma notícia para te dar, não vai vir. Estude a doutrina, de preferência antes do Concílio Vaticano II, tá? Você vai ver ali o catolicismo em sua pura essência. E muitos católicos tradicionais já não seguem mais as orientações da CNBB em vários pontos. Não é por ódio, mas é por amor à igreja. Porque obedecer a tudo que a CNBB manda não é obediência a Cristo. É obediência a um sistema que se afastou da tradição e que vive no erro. E aí quando você cavar ainda mais o buraco, você vai perceber que, infelizmente, Roma virou modernista. Roma foi dominada pelos iluministas, né? Pelos antigamente iluministas, que hoje são modernistas, né? E entender isso faz a gente ter uma maturidade na fé e também entender que, como eu já falei, o Papa não deixa de ser Papa, Roma não deixa de ser Roma, mas quando Roma ensina o erro, deve ser rejeitado esse erro, tá? E a raiz de tudo isso é a mesma, o Concílio Vaticano II, o modernismo. É claro que o erro não nasceu integralmente no Concílio Vaticano II, mas que ele se oficializou no Vaticano II, entende? E aí se abriu a porta para tudo que a gente vê de podre hoje. Então qual o recado que eu quero dar aqui? Volte para a raiz, que foi arrancada de você. E você nasceu numa época que já não dá mais a perceber isso. Agora com a internet, com o acesso que a gente tem, a gente consegue perceber isso. E é Deus te mostrando. Porque como diz na própria Bíblia, não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Volte para a missa tridentina. Vá para uma capela da tradição, da fraternidade ou da resistência. Volte para a catequese antiga. Volte para o catecismo de São Pio X, o catecismo de Trento, para o breviário, para o rosário diário, rosário de 3/3, né? Como nos ensinou Nossa Senhora. Nossa Senhora não errou, tá bom? A tradição não é um museu. Ela é o remédio dos nossos tempos. É o que segura a fé quando o resto está desmoronando. Muitos católicos tradicionais já estão fazendo isso e as comunidades estão crescendo, enquanto as paróquias modernas esvaziam. Nossa, não, mas olha, veja bem, Blaze Wolf. As paróquias estão crescendo como nunca, não tem mais nem espaço para sentar. É claro, a gente tem cada vez menos igreja, então as que sobram, as que são mais fortes ali, que são mais estruturadas, vai acolher os católicos e vai parecer que, nossa, é igual o Frei Gilson. Eu já falei isso aqui no canal, né? Eles dão essa impressão porque eles estão cada vez mais reduzindo os locais, né? Porque não tem mais como sustentar tantos lugares modernistas. E eles estão se reagrupando em lugares e aí dá a impressão que, nossa, é gigantesco, né? Então, não se engane por isso.
Agora as capelas da tradição têm crescido como nunca. Temos 2 novos padres aí da fraternidade, um que é esse que eu acabei de mencionar. Se não me deu um branco, ele chama Tiago, tá? Me corrija nos comentários se eu tiver errado. Eu acho que eu tô errado. Eu não tô lembrado agora. E temos um outro padre novo da fraternidade que eu tenho conhecimento que ainda não foi revelado, tá? Que ele já faz parte da fraternidade. Ele ainda não tem uma paróquia, ainda não tá definido, mas estou trazendo essa notícia aqui quentinha pra vocês, né? Acho que nem o Centro Dom Bosco sabe disso, mas eu sei, tá? E eu tenho contato com esse padre, inclusive. Tem mais padres que falam comigo, pra vocês saberem, tá? Que querem entrar na fraternidade, mas ainda não teve a oportunidade, segundo eles, né? Não tiveram gatilho ainda pra poder ir, mas que sabem que da crise, né? E sabem que precisam ir pra tradição. E também, enfim, não caia na armadilha de achar que a igreja toda é assim. Não é. Nós temos as capelas da tradição, então não é problema do católico. Como diz Nossa Senhora de La Salete, o catolicismo permanece nas catacumbas, né? A igreja oficial permanece nas catacumbas. Claro que nós temos bispos bons, mas entenda uma coisa: todos os bispos diocesanos que nós temos no mundo, eles estão submetidos ao erro, né? Claro que nós temos exemplos como o bispo Dom Atanásio, né? Que é muito bom. Só que ele celebra a Missa Nova. A Missa Nova, infelizmente, foi criada por um bispo maçom. Foi provado que foi maçom, tá? Se você quer essa informação, porque tem gente que duvida, eu vou te mandar aqui a fonte exata disso. E não só por um bispo maçom, mas 6 pastores protestantes. Aí tem gente que fala, não, mas eles eram só observadores. Observador do quê, meu irmão? E outra, um bispo maçom e 6 pastores. Os pastores estavam lá só pra jogar uma sinuca nos intervalos da missa. É isso que você quer me falar? Você não tem vergonha, meu irmão, de defender um negócio desse? E, enfim, claro que tem padre fiel, como eu mencionei, tem padres que estão percebendo o erro, mas é uma pressão muito... Já é difícil para nós leigos participarmos de capelas tradicionais, imagina para os padres, né? Então vamos entender isso, vamos alertar os padres sobre isso de uma forma sóbria, claro, né? Sem desesperar, sem exagerar, mas denunciar o erro da forma clara. A gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas aí daria uma live de 24 horas. Então se inscreve aqui, deixa o like e tamo junto. Até o próximo vídeo, hein?